Quando a gente fala intérprete de Libras, já seria assunto de pauta de entrevista, né? Mas você, tomou uma atitude de, durante as suas férias, ir trabalhar lá no Rio Grande do Sul, né? Por que você tomou essa atitude? Sim, eu tenho amigos que moram no Rio Grande do Sul. Eu tenho 2 amigos que são mais chegados comigo, a Elia, que é uma amiga minha que mora lá em Campo Bom, e o Ademir, que mora em Garibaldi. Então eu sempre estava em contato com eles quando começou todo o desastre lá, e perguntando como é que estava, né? E a princípio a minha ideia era de ir no período que estava toda aquela catástrofe, mas por conta que eu trabalho na escola pública, até mesmo a escola Carlos Barozzi, com a direção, me apoiaram bastante nesse sentido, mas eu não poderia sair por conta do período de trabalho que eu tinha. E aí eu fiz um plano. Eu sou evangélico, eu fiz um plano com Deus e falei, olha, eu quero dispor das minhas férias, pelo menos um pouco das minhas férias, para poder ajudar o povo do gaúcho. E aí foi essa ideia que eu tive de ir para lá. Mas aí como? Porque ir para lá, eu tenho amigos lá, mas eu não tinha um grupo que eu poderia participar para poder apoiar. E aí pelas redes sociais eu consegui falar com um grupo de lá, é uma instituição de voluntários de Curitiba, um pessoal que eu conheci lá, Instituto Amor o Chama, e eles aceitaram prontamente. Eu fiz a inscrição e aí eu falei, eu vou com vocês. E eles falaram, tudo bem. E fui com eles para lá, pro Rio Grande do Sul, nas minhas férias. Bom, você chegou lá no Rio Grande do Sul, qual foi o período que você ficou lá? Eu fiquei do dia 8 ao dia 21 lá no Rio Grande do Sul, de julho. A gente até comentava aqui no programa semana passada que a impressão que dá é que não tem mais problema no Rio Grande do Sul porque o assunto sumiu da mídia, né? Não está mais nas manchetes, nas reportagens. Mas qual foi o cenário que você encontrou lá? Olha, quando a gente vai para uma missão dessa, que é um voluntariado, a gente vai com expectativas, né? Eu ouvia sempre o pessoal falando aqui que o pessoal tinha diminuído, já tinha acabado... tinha parado de chover, então estava tranquilo. E na verdade, quando eu chego lá, a gente vê várias cidades que o lixo, entulho, famílias abrigadas, vários abrigos, famílias precisando de ajuda, pessoas que não conseguiram voltar para casa ainda, pessoas que não têm mais casa. Então, assim, é um cenário. Eu fui numa cidade chamada Roca Salles, que é lá em Rio Grande do Sul. E tem uma rua que tinha lá, que não tem mais a rua. É tipo você soltar uma bomba num local e é um cenário de guerra, de verdade. Você vê onde tinha casas, não tem mais casa, só tem entulho, só tem árvores, só tem barro. Então, assim, é um cenário bem triste mesmo. E a gente sabe, assim, que o pessoal fica no oba-oba, né? No começo todo mundo tá... né? E agora a gente percebe realmente que agora é que é a hora de trabalhar, a hora de reconstruir, hora de ajudar, hora de apoiar, porque eles precisam muito. Tem muitas famílias que ainda precisam de muita ajuda. Bom, enquanto você estava falando, nós estávamos mostrando fotos que você encaminhou para a gente do cenário, né? Ali ainda muito ainda serviço de limpeza, né? Sim, muito. Serviço de limpeza, serviço de pintura. Eu não sei se o pessoal está vendo as fotos ali. Isso é uma casa, que era uma parte da casa, que foi totalmente destruída por conta da enchente. E a gente estava tirando todo esse entulho da casa e do lado a mulher morava na casa, outra casa. Então é uma parte da casa. E as pessoas não têm para onde ir. Então imagina só uma Fernandópolis toda inundada. Para onde vai levar todas essas famílias? Então muitas famílias que estão em abrigos, outras estão em casa de amigos, parentes, elas voltaram para casa, porque não tem para onde ir. E agora é o cenário de você tentar limpar, tentar dar um pouco de dignidade para as pessoas. A gente foi numa casa que as pessoas, que tinha um senhor, a gente fez a limpeza da casa dele, ficamos o dia todo para fazer a limpeza da casa dele, e ele fazia 2 meses que não tinha voltado para casa. E quando ele chegou em casa, é um cenário de destruição, perdeu tudo. Realmente é você falar assim, tudo, é tudo, realmente tudo. Então é uma tristeza no coração de você ver isso, mas você está lá para apoiar as pessoas, ajudar as pessoas, e isso foi transformador. Edson, bom dia mais uma vez, prazer em tê-lo conosco aqui na Difusora FM. Inclusive pelas fotos,
Nós percebemos que você estava até com os trajes ali para proteção contra a chuva. Choveu nos dias que você estava lá? Então, eu até falo com meus amigos quando eu vim para cá, eu fiquei 10 dias lá sem ver o sol, literalmente sem ver o sol. Eu fiquei numa casa de um amigo meu que me apoiou muito, o Ademir. Eu acho que ele está me assistindo aí. Ele é uma pessoa bacana e me ajudou muito lá. E assim, eu falei para ele, Ademir, meu Deus, cara, eu quero ver o sol. Não tinha visto o sol, fazia 10 dias. E a gente vê realmente que eu cheguei lá e já estava chovendo ainda. Frio e chuva. Então, para você fazer reforma, fazer limpeza, era pintura. Então era quase impossível, mas eu usei capa, a gente usou capa, luva, máscara, bota, porque é o único jeito que tinha da gente trabalhar, porque não tinha como. E a gente chegar o cheiro também, o mau cheiro terrível ainda. A água baixou, mas ainda há muita coisa para se fazer, muita coisa mesmo. Ô Edson, a gente comentava aqui, né, exatamente sobre o cenário. Daquilo que você viu lá, qual a perspectiva? Olha, perspectiva, o povo gaúcho tem lutado muito. E realmente aquela fala que eles falavam sempre, é o povo pelo povo, a gente vê isso. Voluntários, agora o mínimo é pouco voluntários. Eu tive um local lá, um ponto de apoio, até Murilo, o nome do rapaz que estava ajudando no ponto de apoio, e ele me disse, Edson, você podia ficar aqui, meu, porque não tem voluntários mais, o pessoal tem diminuído, porque o pessoal tem seus afazeres e as pessoas que estão lá no Rio Grande do Sul, as pessoas já estão cansadas, porque desde maio estão trabalhando e ajudando para que possa minimizar a vida, o sofrimento das pessoas. Então, o meu número de voluntários diminuiu bastante, mas a grande parte vem do sul mesmo, de Curitiba, Santa Catarina, Paraná, então o pessoal tem ido bastante. É lógico que outras regiões têm ido também, mas por conta dessa questão do trabalho, a pessoa tem a sua vida corriqueira, então a gente percebe que ainda é pouco o voluntariado, e eu percebo assim que vai anos para ainda tentar reconstruir, porque se a gente for numa cidade, eu fui numa cidade chamada Encantado, Mussum, então são cidades que parte da cidade não tem mais. Então a cidade acho que é Estrela, até o meu amigo Ademir me falou, que o prefeito ele está cogitando de mudar a cidade de local, porque a perspectiva é de que realmente volte de novo, se voltar a chover, volte de novo. E mudar uma cidade local não é uma coisa simples, né? A gente lembra aqui na nossa região que nós tivemos a cidade de Rubinéia mudando de local por conta do lago do Rio Paraná, mas foi tudo um planejamento, foi toda uma questão de organização e tudo mais, sem pressa e sem atropelo. Agora nós estamos falando de uma emergência, né? Isso mesmo. Que nós estamos falando de construir uma nova cidade para uma população que não tem mais a cidade. Isso. Infelizmente, eu tive lá, assim, a gente vendo pela televisão, eu via pela televisão, né? Então via pelas redes sociais, e a gente olhando é uma coisa, quando a gente está lá no local e você começa a conversar com as pessoas, e você está no local ajudando uma família, e aí uma senhorinha para bem no portão e ela olha para você e fala assim, meu filho, por que choveu tanto assim e encheu tanto e inundou minha casa? Então você fica com o coração partido, não sabe o que responder para a senhora. É uma senhorinha humilde, mas com o coração quebrado, triste, porque como ela, muitas famílias também voltaram para casa, tem algumas ajudas, e assim, eu sou da igreja adventista, não porque é da igreja adventista, mas na cidade que eu fui, em Garibaldi, a gente foi para outras cidades, que são regiões ali perto, e eu vejo o trabalho incansável a gente tem uma agência que é separada da igreja, é a ASA, que é a Ação Solidária Adventista. Eles apoiam e ajudam as famílias carentes, e eu trabalhei junto com a ASA, e eu vi o trabalho incansável que eles têm de poder ajudar as famílias, de poder estar trabalhando com as famílias. Eu trabalhei um sábado todo, a gente carregando caminhões de materiais de casa, alimento, roupa, cobertores, para muitas famílias. Então a gente foi em várias cidades descarregando, e assim, quando a gente chega nas casas, a gente vê alegria no olhar das pessoas, de um pouco de esperança, realmente de entregar um pouco de esperança para as pessoas.
De voltar minimamente à normalidade, né, Samuel? É isso mesmo. E uma pergunta também que eu gostaria de fazer para você, inclusive até dos nossos internautas, o Edson. O que você traz de aprendizado do estado do Rio Grande do Sul nessa missão que você teve lá de solidariedade? Eu acrescentaria fazer um paralelo entre o professor Edson, que saiu de Fernandópolis, e o professor Edson, que voltou para Fernandópolis depois dessa missão. A missão é transformadora. Quando você chega lá e vê todo aquele cenário que você vê, que eu vi, eu percebo, eu voltei para cá pensando, eu não posso, eu reclamo demais. Eu acho que Deus tem me dado muito, muito. Porque quando você vai numa casa e você vê que a família não tem mais nada, quando você é na casa de uma mulher e você vê que ela está morando na casa, uma parte da casa está caída, não tem uma parte da casa, e ela está morando lá porque ela não tem para onde ir. E quando você vai numa casa que a pessoa lá pediu para você um cobertor, ou pediu para você uma roupa de frio, ou pediu para você uma comida, e aí você pensa, meu Deus, eu tenho muita coisa, Deus tem me dado muito, e eu agradeço muito a Deus pelo privilégio de eu poder ter estado lá, porque estando lá eu percebi que realmente a vida ela tem muito valor, e que o que nós temos a gente tem que agradecer todos os dias a Deus, a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, nossa comida do dia a dia. Eu acredito que a maioria das pessoas tem uma comida para comer. E quando você vai numa casa e quando você está limpando toda a casa lá, um pedaço de uma parte da casa, e estava bem escuro já, e aí eu olhei assim, uma porta, um pedaço da casa tudo aberta, tudo caída, uma pessoa deitada no chão, coberta no colchão, assim, um cobertor pequeno, fino, encolhida. Eu ainda falei pro pessoal, os voluntários do Instituto Amor Chama, eu falei assim, meu Deus, será que essa pessoa está morta? Será? E eu fiquei com muito medo, né? Eu chamei o pessoal, falei, vamos lá chamar a pessoa. E aí eu chamei, meu amigo. E graças a Deus ele tava vivo. Mas você vê uma pessoa, não tem nenhum pouco de dignidade, deitado no chão, uma madeira, um frio, daquele jeito. Bom, nessa experiência aí, né, a gente percebe que você se emociona de relembrar esses assuntos. Você diria que quem tiver a oportunidade de descer lá para o Rio Grande do Sul será muito bem-vindo para ajudar? Sim. Eu até, o pessoal quiser me seguir nas redes sociais, Viajando com o Edson, eu sigo um pessoal que é o Instituto Amor Chama. Eu fui por eles me ajudaram, eles me apoiaram para estar lá, e eles são um grupo voluntários, então eles trabalham junto também com a Cruz Vermelha, então é uma instituição que apoia famílias e pessoas que precisam de algum apoio. Quiserem estar em contato com eles, a Gislane, que é a líder lá, nas redes sociais, pode entrar em contato, ou quiser falar comigo, diretamente comigo, eu posso indicar eles, porque será bem-vindo, a ajuda lá vai ser muito bem-vinda, porque tem muita coisa para se fazer ainda. E quando eu passo nas rodovias lá, a gente percebe assim que muitas partes da rodovia ainda não tem acesso, por exemplo, de um local para outro. Tem uma rodovia lá no Rio Grande do Sul que você não tem horários para você atravessar essa rodovia. Tem um horário que você atravessa para a ida e para a volta, não tem outro horário. Eu tive a oportunidade de passar pelaquela ponte que eles fizeram em 15 dias. É uma ponte provisória, porque o outro lado que você pode passar, você não tem como passar, porque a ponte caiu. Então assim, você vê que ainda a precariedade que existe ainda. E essa semana, falando com meu amigo, o Ademir, ele me mandou uma informação que o governo disse que essas rodovias, essas pontes que ainda não tem acesso ainda, pela perspectiva 2 anos para estar tudo pronto. Então, imagine para as famílias que precisam de sair de um local para o outro. Não é fácil não, né? A tragédia aconteceu e a mobilização ainda precisa ser muito grande de todos para dar uma mão para o povo gaúcho, né? Sim. E quem tiver disponibilidade, sem dúvida nenhuma, como você disse, é uma oportunidade transformadora, né? Com certeza. E
Agora eu tenho muitos contatos lá. Então, eu tive em várias regiões do Rio Grande do Sul. Eu tive em São Leopoldo, tive em Porto Alegre mesmo, eu tive em Roca Salles, Encantado, Garibaldi, Mussum. Então, são regiões, Canoas, que um bairro inteiro ficou todo inundado, que é o Matias Velho. E se vocês passarem por aquele local, vocês vão ver que a rua é várias ruas, é vários lixos um pro lado do outro, e as pessoas ainda na casa. Então, assim, se quiserem ajudar, vai ser muito bem-vindo, com certeza. Eu trabalhei em construção e pintura. Exatamente. Bom, você falou nas redes sociais, como que te acha nas redes sociais? @Viajando com Edson no Instagram. @Viajando com Edson, você encontra ele lá e vai ter muitas informações de como poder ajudar lá o povo do Rio Grande do Sul. Sim, com certeza, pode entrar em contato. Professor, olha, a gente fez questão de trazê-lo aqui, porque realmente nos incomoda o fato de que o assunto sumiu da mídia. É como se não houvesse mais o problema, já tivesse pegado uma varinha mágica e resolvido todos os problemas do Rio Grande do Sul. E não é bem isso. Por isso fizemos questão de trazer você aqui para dar esse testemunho de quem esteve lá. Agora, questão de dias atrás, e viu todo o cenário, ainda por ser reconstruído. Sim. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Parabéns pela sua iniciativa, que ela seja inspiradora para outras pessoas. Eu não posso deixar de falar, dos apoios que eu tive, porque uma viagem dessa, eu que arquei com todo o gasto, Então eu fui como voluntário de verdade. Então a parte financeira, a parte de física mesmo foi o pessoal da escola me ajudou muito, a escola Carlos Borges me ajudou bastante, a igreja adventista me ajudou bastante, muitas pessoas me ajudaram. Eu tenho que agradecer muito a eles porque eu estive lá. E lá no Rio Grande do Sul tive muito apoio também. Como eu disse para vocês, a ASA tem feito muito trabalho muito grande lá. Esse meu amigo Ademir, a Elia que me ajudou bastante para estar lá, o Instituto Amor e Chama. Então, assim, são pessoas que se dispuseram a fazer algo para eu poder estar lá. Então, eu fico muito feliz por isso e foi um privilégio, de verdade. Eu indico para as pessoas, aqueles que talvez reclamam muito da vida ou falam muito que a vida é ruim ou que tão ruim, façam um trabalho voluntário desse tipo, que com certeza quando voltar vai ter uma outra visão da vida, de como a vida realmente é. Fica aí a dica do professor Edson Aparecido Camilo, da escola Carlos Barose, que se voluntariou, trocou as suas férias, abriu mão das suas férias para ir trabalhar lá no Rio Grande do Sul.